Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o podcast Impulse da Maratona da Liderança. Um podcast que tem como missão iluminar o seu caminho, o caminho de quem quer se desenvolver como pessoa, como profissional e como líder. Então, agradeço a sua presença antes de qualquer coisa, e se você conhece alguém que também está nessa jornada de se desenvolver como pessoa, como profissional e como líder, encaminha esse vídeo para ela. Se inscreve no nosso canal, salva qualquer coisa que possa ajudar. Isso que a gente vai compartilhar aqui hoje, chegar na frente de mais pessoas para poder ajudar a vida de mais gente. Tá legal? Quem está aqui comigo hoje é uma pessoa, é o Paulo, ele já vai se apresentar. E como eu disse para vocês nos primeiros episódios, eu estou trazendo pessoas aqui que foram e que são importantes na minha vida. E o Paulo, a relação dele comigo é que, assim, se a gente está dentro de um espaço hoje, é porque ele salvou a nossa empresa. Né? O Paulo já trabalhava comigo há algum tempo e quando eu me separei ali depois da pandemia e voltei a olhar para esse negócio, porque eu trabalhava no outro lugar, o Paulo foi a pessoa que acabou aceitando a responsabilidade, aceitando a tarefa de assumir uma empresa que era deficitária, fazer a gestão de uma empresa que era deficitária, e hoje essa empresa cresceu quase 100% em 3 anos, de 3 anos para cá, e com uma equipe que ganha mais, com uma equipe mais satisfeita, e foi ele que fez isso. Tá legal? Então, tô trazendo aqui uma pessoa super importante para minha vida, para compartilhar um pouco do que ele fez com a nossa equipe, do que ele é como pessoa, com vocês. Tá legal? Paulo, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de conversar. Quando o Rafa fez o convite, ele até mandou uma mensagem e falou: amigo, acho que você já esperava, mas eu queria oficializar o convite. Eu falei para ele: Rafa, não esperava, mas fico feliz em participar, em poder contribuir de alguma forma. A gente divide aí o mesmo gosto e a mesma paixão por desenvolvimento, por pessoas, que eu acho que hoje em dia muita gente fala, né, que tem muita gente reclusa que não gosta de pessoas. Eu vou na contramão disso, eu gosto muito das relações e estamos aqui para bater um papo, tentar iluminar um pouco o caminho de vocês, seja em qual estágio vocês estejam, seja o objetivo que vocês tenham. A gente está aqui para tentar trazer alguma palavra, tentar trazer um pouco da vivência, e acredito que algo possa contribuir aí com a jornada de vocês também. Excelente. E para a gente começar, quem é o Paulo? Bom, Paulo é uma junção de acontecimentos, de vivências, de erros e acertos que me trouxeram para cá hoje. E isso eu falo Paulo pessoa e falo Paulo profissional. Um pouco melhor a cada dia, um pouco melhor do que alguns dias anteriores, algum tempo anterior, como gestor, como supervisor da equipe, como gestor da empresa, um pouco melhor como marido, um pouco melhor como amigo. Uma pessoa que, para os que me conhecem, sabe, tem um pouco de dificuldade de falar de mim mesmo, então esse é um desafio que eu aceitei. E aceitei exatamente para poder vencer isso, que é outra coisa que eu busco, tá sempre me desafiando a coisas que não são tão habituais para mim. E seria muito mais fácil estar aqui um amigo ou a minha esposa para falar de mim mesmo, que eles falariam melhor. Mas é isso, é uma pessoa que gosta muito das relações pessoais, gosta muito das pessoas, gosta muito de ver o desenvolvimento deles. Uma pessoa que entende que não faz sentido e não tem como ir muito longe sozinho.
Divido com a minha equipe. Então, o Paulo é um gestor hoje das empresas do Rafael e também hoje um empresário da minha própria empresa. E divido com a minha equipe hoje. Não faz sentido a minha empresa faturar muito mais se eles não tiverem essa jornada comigo, também faturando muito mais e ganhando muito mais. Então, eu sou uma junção de erros e acertos que me trouxeram até aqui para ser um melhor profissional, uma melhor pessoa, em busca do bem sempre, seja onde for. É isso. A gente está junto há alguns anos já e a gente começou a trabalhar junto. Ele começou a trabalhar numa das empresas um pouco antes da pandemia, né? 2 anos antes da pandemia. Setembro de 19, meses antes da pandemia. E ele veio para trabalhar numa franquia de idiomas que a gente tinha na época, tinha montado para assumir a área comercial dessa franquia de idiomas, que era de uma marca nova. Então, isso era um desafio maior, mas o Paulo Sim. tinha tido, ele vai contar aqui pra gente, uma experiência muito grande em franquias de idioma, né? Rodou o Exato. Brasil trabalhando em várias franquias. E aí veio a pandemia e isso foi impactado tanto a faculdade, né? Que era outra empresa que a gente tinha, é uma representação de uma faculdade à distância. E aí, quando aconteceu de eu me separar ali no final da pandemia, quem cuidava da operação era a minha ex-esposa, o Paulo era o profissional mais preparado que tinha ali. Eu lembro até hoje, a gente fez uma reunião, né? E aí, um pouco do que a gente fala nos cursos. Paulo, esse aqui são os desafios. Desses desafios que a gente tem, o que você entende que você está capacitado para tocar? Então, a primeira coisa é entender, naquele momento, né, já que eu estava distante da empresa, quais as capacidades que o Paulo tinha. Que ele entendia que ele tinha. Não é perfeito, como eu também não sou. E aí o Paulo colocou, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo, isso aqui, para eu conseguir, eu preciso ter alinhamentos com você, tal, com alguma frequência. E a gente tem que combinar para onde a gente vai. E dali, a gente traçou os primeiros objetivos, né? E esses objetivos foram sendo atingidos um por um. E a gente está vivendo esse ano, o nosso ano mais audacioso, né? Mais de objetivo maior, e a gente está no caminho de conseguir fechar ele e claro, méritos da equipe, né, aqui. E o curioso é que ao longo desse tempo, o Paulo também foi construindo outros negócios. Então, a minha forma de pensar, ele a presença ela é muito mais emocional do que física. As pessoas precisam se sentir apoiadas, ouvidas, conectadas. Isso traz uma proximidade muito maior do que eventualmente duas pessoas que sentam do lado do outro e não têm conexão. Então, o Paulo conseguiu encontrar uma forma de construir isso com as nossas unidades, de uma forma que a equipe trouxe um resultado muito maior financeiro, inclusive, que permitiu que muitos deles tivessem aumento, todo mundo tivesse aumento significativo naquilo que recebe. E o Paulo conseguiu, inclusive, montar outros negócios fora das nossas empresas. Então, Paulo, antes da gente entrar nisso, né, que talvez assim, e o importante para você que está aqui assistindo, não é a gente ter uma conversa aqui sobre negócios, é ter uma conversa aqui sobre pessoas. Como fazer uma boa gestão de pessoas, como se relacionar bem com as pessoas para que tudo isso aconteça. Muito do que a gente fala nos cursos, nos vídeos que estão no Instagram, no YouTube, é que o resultado de uma equipe, né, se a gente quer aumentar o resultado da equipe como um todo, a gente precisa aumentar o resultado que cada um está fazendo. E é curioso que existe um monte de técnica de gestão do tempo, de produtividade, mas ninguém, ou poucas pessoas consideram quanto as pessoas trabalharem felizes, se sentindo seguras, se sentindo apoiadas, quanto que isso impacta na produtividade. Então, Paulo, depois a gente volta para essa parte, né, de resultados dos negócios, mas quando esse desafio chegou para você, qual foi o seu lado,
né, da história. Tô colocando aqui o meu, olha, aqui e Sim, tal. Você saiu talvez daquele dia pensando várias coisas. O fato é, né, vendo o resultado de tudo, as coisas aconteceram. sim. É, os conflitos com as pessoas diminuíram, as pessoas cresceram individualmente. Então, conta pra gente esse lado que fez tudo isso acontecer. Isso é uma parte legal até para linkar com como a gente trabalha hoje o nosso programa de liderança. Porque, assim, tudo começou com uma autoliderança. Eu precisei, naquele momento, ter um conhecimento, tanto das minhas habilidades como dos meus pontos de melhora, das minhas fraquezas, para poder ser realista com o desafio que eu tinha. E explorar muito tudo aquilo que a gente expõe aqui, um feedback preciso, real, humano, para que as coisas funcionassem. Até para trazer um bastidor anterior a isso, que aí acho que nem chegou a você, mas assim, existiu um receio inicial pessoal pela forma que era desenhado para a gente o profissional Rafael, porque antes dessa transição de gestão, pouco se tinha contato, acho que a gente teve 3 vezes ali oportunidades de contato, então de fato eu não conhecia. Então chegou até mim uma pessoa muito mais preocupada com o fator negócio, resultado, e nunca foi a minha linha de raciocínio. Eu acho que foi o que você falou, a gente vai falar aqui inevitavelmente de resultado e de negócio, porque isso acontece, só que é entender que isso acontece, isso é o resultado do que a gente faz com as pessoas ao longo do trajeto, do desenvolvimento, não é por acaso, o resultado não apareceu do nada. Então, o foco ele sempre foi, e o meu foco sempre foi, mesmo antes disso, até no vídeo de depoimento que eu gravei, eu falo que você ajudou a melhorar e intensificar o tipo de liderança que já tinha em mim. Então, eu já pensava numa linha de raciocínio semelhante e foi me desenhado um profissional diferente. E era um momento de transição super receoso. Eu tinha inclusive recebido uma proposta para assumir a gestão de uma plataforma de venda de veículos a nível nacional, algo interessante. Eu tinha feito algumas entrevistas já. Eu lembro até hoje que no dia que me ligaram, e ainda bem que demoraram muito tempo para dar um retorno desse processo, porque foi exatamente o tempo da gente ter várias reuniões, se conectar e eu entender que não era nada daquilo. Entender que, na verdade, eu tinha que ter meu próprio discernimento de quem era de fato o profissional Rafael e qual era a linha de raciocínio dele. E que batia muito com a minha e que os propósitos batiam muito com os meus. E eu lembro até hoje que quando me ligaram para falar, ó, deu certo, a gente quer que você inicie conosco, a gente tava viajando juntos, eu tava no carro com você. E eu ainda falei pro rapaz, cara, agradeço, mas sempre fui honesto com eles, falei que eu estava numa empresa num período de transição e era algo incerto, mas falei que a transição de incerta virou uma certeza absoluta e eu não tinha mais interesse. Agradeci a proposta e talvez foi um detalhe ali que permitiu a gente continuar essas jornadas. Talvez não tivesse tido tempo. E aí eu falo de realmente conhecer as pessoas, buscar e nem sempre, eu não estou satisfeito com aquilo ou não está entregando o que eu quero. E às vezes a gente nem tentou de fato a busca por conhecer, por entender os motivos. Às vezes vocês estão falando da mesma coisa, mas de 2 maneiras diferentes. Então isso é importantíssimo, importantíssimo, porque isso permitiu a gente se alinhar e começar, ter o início dessa jornada. E aí no início foi isso, a autoliderança de entender os momentos. Eu lembro que a gente sentou, aí para quem não conhece o Rafael, ele tem uma lousa de 32 partes, que ocupa 3 salas inteiras, e essa lousa não cabia mais um traço se a gente precisasse escrever, de tanta coisa que tinha desenhado nela, de projeto e de projeção, porque para vocês entenderem como foi a gestão do negócio, a gente não sabia nada, a gente não teve uma transição ideal. Então a gente pegou, imagina uma sala suja que a gente não sabia nem o lixo que tinha por baixo. A gente foi tirando as coisas, pondo no lugar, vendo o que jogava, o que guardava, o que era talvez. Então foi algo no escuro mesmo que assim exigiu muito dessa troca nossa de ideia para ir se alinhando. Então sentei com ele, eu já tinha feito gestão de pessoas, liderança de equipe,
mas num nível mais comercial. Eu nunca tinha feito gestão de empresa. Então eu sentei e falei, Rafa, isso aqui, lidar com a equipe, assumir a gestão deles, criar processos, transformar o resultado, eu dou conta. Mas era uma gestão em nível fiscal, detalhes financeiros, burocráticos, gerir uma empresa mesmo. A mudança do prédio mesmo, a gente hoje está em outro prédio, o Rafa conheceu depois de muito tempo, então as decisões eram, a empresa para mim é minha, cuido dela como se fosse minha, sinto como se ela fosse minha, exatamente porque as decisões eu tenho autonomia para isso. Então eu falei, preciso de ajuda. Essa parte eu dou conta, essa parte eu preciso com você, essa parte marca com o contador, eu preciso saber o nível de suporte que eles conseguem me dar, porque eu tenho conhecimento zero. Então eu acho que o autoconhecimento nesse primeiro momento nosso foi de extrema importância por conta disso. Eu entender exatamente as lacunas que eu não ia conseguir preencher, mas aceitar o desafio, ter o arrojo ali, a coragem de aceitar o desafio de algo tão diferente e de grande responsabilidade, porque, como você falou, algo deficitário, até menos deficitário do que a gente conheceu depois a fundo, do que realmente era. Mas acreditar foi isso. Por isso que eu falo que o resultado ele foi consequência, porque apesar de tudo isso, a gente tinha um propósito com pessoas semelhante. Então, se a gente tivesse olhado só para o resultado, seja ele agora no bom ou seja ele na época no ruim, a gente não teria feito o que a gente fez, porque o resultado em si era vende para alguém, entrega e pronto. Mas a gente acreditou que teria pessoas capacitadas para isso. E aqui eu estendo o agradecimento e o que você citou aí, a importância da equipe, porque eu falo, eu ajustei e dei um direcionamento. Eles fazem de maneira primorosa e tocam isso como ninguém. E, assim, muitos porcentos do resultado aí é culpa deles também. Mas foi isso. A gente tem nessa empresa, né, uma equipe que está há bastante tempo, muita gente está há bastante tempo, e isso, na nossa forma de ver, é um sinal positivo, né, porque, é, por um lado, a gente dá uma condição para que as pessoas possam fazer um trabalho tranquilo, que possam crescer dentro da própria empresa, e claro, aconteceram mudanças, né? Felizmente ou infelizmente aconteceram mudanças que foram importantes para as pessoas, né, que estavam buscando outras coisas, mas até a nossa forma de ver sobre a saída de alguém, né, quando a pessoa pede para se desligar muitas vezes, é, cada um está buscando a sua jornada, né? Cada um tem os seus sonhos e o que a gente quer construir é um ambiente em que as pessoas possam sonhar um sonho parecido. E às vezes acontece da gente, durante um período, sonhar um sonho parecido. E em algum momento, esse sonho toma caminhos diferentes. E tá tudo bem. A questão é como, da mesma forma, com o mesmo cuidado que a gente trabalhou junto, a gente precisa pensar nesse momento de separar. E às vezes essa separação ela vai acabar se transformando num parceiro, numa parceira Sim. de negócio e tá tudo bem, tá? Agora, Paulo, acho que é o ponto assim para fazer a conexão para quem está assistindo a gente, assim, a pessoa pode estar ali falando, mas vocês estão falando de gestão de empresa, tudo. O que o Paulo está trazendo é assim, ele encontrou um desafio e muito bacana essa separação do que é a gestão de uma equipe, né, que você tinha experiência de fazer uma gestão de uma equipe para a gestão de uma empresa. Né? O que muda para você que está vendo e quer pensar um pouco sobre isso? Quando a gente está falando de fazer a gestão de uma equipe, o resultado que você está olhando, as responsabilidades são ligadas àquele grupo, à missão daquela área. Quando a gente olha para a empresa, mistura tudo. Né? Você tem que olhar a missão de cada uma das equipes que tem na empresa, de cada uma das unidades. Você tem que conciliar os objetivos da parte administrativa, parte financeira, parte contábil, fiscal, além, claro, dos resultados das vendas, que fazem com que tudo isso seja possível, para que a empresa aconteça. Então, acho que talvez a gente possa aproveitar aqui e pensar em medos, né? Que medos que surgiram
nesse momento desses desafios? Que medos que talvez você tenha tido consciência, talvez ao longo do tempo você foi adquirindo a consciência, para a gente poder conversar em como você enfrentou esses medos. Porque com certeza quem está aqui nos assistindo tem medos também, né? Sim. Tem medos, poxa, tem medo de ser promovido. Então, assim, muita gente evita se expor numa reunião, evita se expor na empresa, porque tem medo de ser promovido. É natural isso, é natural existir esse medo. Agora, se você tem esse desejo, né, se você quer crescer como profissional, poxa, acho que o ponto para pensar é o que te dá medo? Qual é a origem desse medo? Você tem medo do quê? Né? Para um pouquinho depois para pensar sobre isso. Mas vamos ver o Paulo aqui. Você teve medo nesse processo? Tive vários e boa parte dele foi o que motivou, né? Eu acho que o primeiro medo, e acho que eu divido ele com muitas pessoas quando a gente está nessa busca do crescimento, é exatamente eu não tenho como voltar de onde eu vim, do cargo anterior que eu tinha, que muitas vezes é um lugar seguro, onde eu já domino bem, onde eu já tenho um alto desempenho, eu já até ganho bem, já tenho uma certa estabilidade na empresa para um desafio novo. Então, assim, quando a gente vai para um próximo cargo, a gente não conhece esse nosso profissional com aquela obrigação. A gente conhece ali onde a gente está. E esse foi o medo que eu tinha, porque eu sei do quão bom é, e aí sem nada de se achar ou algo melhor, mas realmente por acreditar naquilo que eu sempre busquei, estudei e me desenvolvi, eu sei do quão bom eu sou como gestor de uma equipe comercial. Eu não sabia o quão bom eu podia ser como um gestor de uma empresa. Então esse foi o primeiro medo grande. Eu vou dar esse passo. Mas e aí? E o que ele está querendo com a empresa? Porque esse próximo passo é um passo que ele pode fazer, ele domina, ele tem muito mais conhecimento que eu. Você podia estar fazendo essa parte, outros objetivos, outras ideias, mas geralmente é o dono da empresa ele que está fazendo, pensando numa construção de empresa pequena, média empresa. Por que que eu vou estar fazendo? Será que não é melhor eu ficar quieto no meu, bem feito, na minha gestão comercial? Então, esse foi um grande receio que eu tive que enfrentar, porque eu sempre tive grandes objetivos. E quando eu falo de grandes objetivos, eu não falo só financeiramente. Eu falo como desenvolvimento, como acreditar que eu tinha um potencial mesmo dentro de mim que poderia se expandir, que poderia ir além disso. Então, acho que se eu puder pensar algo assim, se escute. A gente fala, o nosso corpo, a nossa mente, ele fala, e eu digo a nível de desenvolvimento mesmo. Eu acho que quando você tá ali num lugar e você tá sentindo, o seu corpo tá te falando que, cara, dá pra escorrer daquilo, você pode se expandir daquilo, pô, acredite nisso. Eu tive uma gestora, uma ex-diretora, era diretora na empresa que eu trabalhava, no sistema comercial lá que tinha, e ela sempre falou uma coisa e acho que isso foi o que facilitou vencer esse medo. Ela sempre falou, e é uma frase que já é conhecida, não espere você ter o cargo que você almeja para agir com a postura ou com as habilidades que aquele cargo exija. Na verdade, você tem que fazer isso antes. A recompensa, ela nunca vai vir antes do esforço. Então, se eu não me mostrasse, se eu não fosse atrás, eu não ia conseguir a recompensa que eu buscava. Então eu só consegui vencer esse medo porque mesmo fazendo uma gestão comercial, eu sempre tive essa veia empreendedora, então eu sempre busquei estudar e além sobre isso. Então eu já tinha algum preparo, mesmo que eu não soubesse. Eu tinha um preparo ali que me impulsionava para isso. Esse foi o primeiro medo. O outro medo foi com a equipe. Porque vamos pensar numa promoção, e isso acontece muito. Você é membro de uma equipe, eles são seus colegas de trabalho. Você passa a ser gestor deles. Então, isso é uma coisa que muda a relação. Inclusive, eu tive um gestor que. Pode falar. Não, essa é uma das perguntas que eu mais recebi nas caixinhas do Instagram.
É isso. Agora eu assumi a equipe que eu era membro. Então, como que eu faço para as pessoas me respeitarem e coisas Nem assim? Quais almoça mais com a galera. Fala, vai pra outra mesa. Eu, eu, porque muda, a relação ela muda. A questão é você entender que a mudança ela vai acontecer. Você não pode fingir que não existe essa diferenciação. Eu tive uma das poucas empresas que eu tive dificuldade com o gestor assim, porque eu sempre respeitei muito questão de hierarquia, tudo, é porque eu tinha um cargo também de supervisão sobre a equipe. E eu sempre tentei, e eu entendo quando tem um gestor acima e uma equipe, você está no meio, o seu trabalho é esse elo. E eu sempre tentei conduzir a equipe de uma maneira bacana e levar para ele o feedback do que era a vivência da equipe. E ele nunca acreditou, porque ele achava que eu criava algumas situações de receio mesmo, porque eu era muito cauteloso com algumas coisas, porque se fosse real a equipe falaria para ele. Ele nunca ele nunca entendeu que tem essa diferença. Tipo, a equipe não vai falar para você da mesma forma que fala para um colega de trabalho ali do lado. As conversas são diferentes, a liberdade é outra. Você não tem receio nenhum de, dependendo do que eu falar ali, eu posso perder meu emprego. Então é isso. Ele não enxergava. Ele fez uma gestão toda que podia ter sido mais tranquila, porque ele tinha alguém fazendo esse elo de um feedback, mas ele preferiu achar que não, que eu tenho a política do portas abertas. Cara, beleza, isso é muito bonito na teoria. É muito difícil de funcionar de fato na prática. Se ela funcionar, eu acho ela maravilhosa. Mas tem a dificuldade porque você tem um nível de comando em cima daquelas pessoas, de autoridade em cima daquelas pessoas, então a relação ela muda. Então, o meu segundo medo foi esse. É como essa mudança ia impactar. O que favoreceu, até para a ordem cronológica, para o pessoal entender e entender como isso foi favorecido. Eu fazia a gestão comercial inicialmente de uma das empresas do grupo, que era um grupo de 4 empresas. Quando essa gestão aconteceu, meio que foi uma coisa de uma vez, só assumir o geral. Então, o pessoal, de fato, das outras empresas, que são as empresas que se mantêm hoje, eu não tinha tido tanto contato como colega de trabalho. Então, isso favoreceu um pouco. Mas dá para ser feito se você não está na mesma situação, se você foi colega de trabalho mesmo ao longo do tempo. Entender. E é isso. A gente vai rodar aqui, voltar e entender genuinamente as pessoas, conversar de fato. Hoje a palavra humanizado ela está muito polarizada e talvez as pessoas estão até banalizando o que realmente ela significa nas relações. A gente fala do marketing humanizado, a galera acha é eu fazer um vídeo por a minha cara. Cara, não é isso, é você mostrar de fato quem você é, como é a sua operação, como você consegue colaborar com alguém, é ter um interesse genuíno. Então, se você tiver isso, não é porque você mudou o cargo que a sua relação de respeito, de busca em fazer algo por aquela pessoa vai mudar. Então, assim, como eu já fazia isso, eu sempre fui um gestor, um supervisor, independente de ser, porque eu sempre gostei de conversar, entender, estar ali no dia a dia tendo uma escutativa real das pessoas, isso facilitou. Então, assim, se você está almejando essa busca e isso você prevê que vai ser um desafio, cara, você não precisa esperar acontecer. De já, você tem uma escutativa real e franca com a galera, se você já busca ajudar as pessoas, elas só vão entender que você ganhou um pouco mais de poder para fazer isso. Então, como eu driblei esse medo e como eu trouxe a meu favor? Galera, agora vocês têm um gestor que, na verdade, é um funcionário. É, Vamos ver o lado positivo disso. Eu tenho que dar resultado porque a empresa está esperando, mas eu sei o que vocês passam, eu sei o que vocês precisam, porque a minha realidade é a mesma. Eu estou numa mesma posição. Eu só estou com uma responsabilidade diferente. Vamos fazer isso aqui da melhor forma. Eu tô por vocês porque eu sei que eu preciso de vocês para entregar o final, que é o para a empresa. E eles entenderam. É, o que você fala que tiveram mudanças e isso é natural, foi exatamente um ajuste inicial de quem não entendeu a proposta. E tudo bem.
Tem pessoas que querem. Cada um tem sua maneira de pensar, de ver, e assim, aí uma coisa que aí você tem que pôr a autoridade quando você assume o cargo. Eu tô na gestão. A responsabilidade vai ser cobrada de mim. Então, eu tenho que acreditar muito na minha ideia. Se você tem uma ideia que não colabora com a minha, não corrobora com a minha, beleza, você ter a sua ideia, mas não serve talvez para o que eu quero fazer. Ah, a sua verdade pode não ser a certa. Aí eu vou testar e vou ver isso, não sou dono da verdade. Talvez vou buscar mudar, ou talvez não sirva para o propósito que eu tô querendo fazer, mas inicialmente eu tenho que confiar. Tem que testar alguma coisa. Tem que testar Exato. alguma coisa. E aí eu confiei no processo que ia fazer, tive uma conversa real com todos, para poder explicar para eles que o que ia mudar era exatamente isso. Eu tinha agora um pouco mais de responsabilidade e com responsabilidade poder para de fato fazer as mudanças que a gente, como colegas, sempre conversou que precisava acontecer e não acontecia. Então eu levei para esse outro lado e não para o lado, o cara era aqui nosso amigo, agora tá com o patrão e lascou a gente. Então é isso. A preocupação real com eles não mudou. Continuou, eu só ganhei um pouco mais de poder para fazer com a autonomia e autoridade que eu tinha devido ao cargo. E isso venceu esse medo. Então foram os dois medos que vieram, com certeza, e aí ao longo do tempo vão aparecendo os outros, mas esses foram os principais, mas que deu para passar, deu para vencer. Acho que, assim, o Paulo falou muitas coisas aqui importantes para você que está nos assistindo. Acho que um dos primeiros pontos aqui para ressaltar para você que ele falou sobre liderança. Na liderança, primeiro você precisa ser para depois estar. Então, primeiro você precisa ser líder, muitas vezes, para depois você ser colocado num cargo de liderança. É o que ele falou, né, da fala da supervisora que ele teve numa outra empresa. Achar que a recompensa vai vir antes do esforço, não existe isso. Primeiro, faça. Primeiro, entenda o que é ser líder. Ser líder, nesse contexto do que a gente fala aqui no podcast, na maratona, nas nossas empresas, é um líder que apoia as pessoas. Só que para eu poder apoiar de verdade alguém, eu preciso entender o que ela faz, quem ela é, quais são os objetivos, quais são as dificuldades que ela tem. Aí eu posso ir lá e apoiar. Então, se você consegue fazer isso, mesmo estando no mesmo nível hierárquico, você já está atuando como líder. Aí é uma questão de você saber, com cuidado, com respeito, dar visibilidade para isso, para que no momento oportuno, no momento em que surgiu a oportunidade, você seja colocado num cargo de liderança, né, que faça jus a esse comportamento que você está tendo. E para as pessoas, né, mais uma vez, que passaram a liderar a equipe em que trabalhava, acho que assim, o principal, Paulo, disso olha, eu tinha uma proximidade das pessoas pelo fato de conviver no mesmo ambiente. Então, se eu tinha uma proximidade e eu tinha uma abertura de conversa com essas pessoas, poxa, eu sei o mínimo de dificuldade que cada um estava passando, o mínimo de desafio. Como que eu agora, numa posição de liderança, posso ajudar mais ainda os desafios que eles estavam passando? Gente, se você fizer isso, acabou. Não tem essa historinha, era isso e virou aquilo. Não. Todo mundo quer ter mais resultado, todo mundo quer realizar os seus sonhos, grandes, pequenos, tanto faz. Então, a pessoa que está ali se colocando ao lado para poder ajudar nesse processo, poxa, ele já conseguiu trazer o time para o lado dele, tá? E aí uma outra coisa Até para exemplificar, para acho que ficar mais fácil de visualizar. Eu, como colega de trabalho, ouvia uma pessoa que tinha sido colocado, inicialmente tinha recebido uma oferta para uma ideia administrativa e tinha toda a aptidão administrativa, ter sido colocado num local onde que, na verdade, as funções eram gerais. Então ela também tinha parte comercial, com zero aptidão e zero vontade de fazer. Então era aquilo, trabalhando diariamente e reclamando com um colega de trabalho. Eu tinha uma colega de trabalho que era horista e uma carga horária dela de 4 horas semanais, eu sabia que ela estava trabalhando em casa, porque conversava com ela como colega de trabalho e ela estava em casa tendo que trabalhar além do horário que ela fazia porque era pouco. O Paulo, colega de trabalho, tinha todas essas informações.
O Paulo, gestor, setorizou e deixou a do administrativo com a sua aptidão fazendo administrativo e reorganizou a carga de horário da outra. Então, assim, 2 exemplos muito claros que fizeram com que o resultado acontecesse, porque eu tenho alguém agora trabalhando com a carga horária que ela precisa e satisfeita por isso, e alguém trabalhando com a aptidão que ela desempenha mais e contente por isso. E ao E mesmo se tempo ganhei a desenvolvendo galera. nessa E área se também, desenvolvendo. né? Porque é isso, se a pessoa... todo mundo pode se desenvolver em qualquer área. Primeiro ponto, assim, em termos de mindset, todo mundo pode se desenvolver em qualquer área. Agora, a gente tem desejos, a gente tem vontades, a gente tem gostos, não é todo mundo igual. É isso que faz uma pessoa ser diferente Sim. da outra. Alguns gostam de trabalhar na área comercial, outros gostam de trabalhar na área administrativa, outros gostam de fazer atendimento ao cliente. E tá tudo bem, se a gente fosse todo mundo igual, né? Qual que é a graça de tudo? Então, justamente, boa parte do trabalho do líder é entender quais são as suas grandes capacidades e potencialidades e formar a equipe da melhor forma, Sim. né? É isso, é isso. E foi o que a gente fez. Os ajustes que a gente fez, inclusive, o Rafa relatou no início a questão da melhora de números. E um adendo, isso é feito com uma equipe hoje 30% menor. Então, o que a gente fala em questão de qualidade e não quantidade, a questão de presença de fato e não física, ela tá muito ligada a isso. Então, assim, eu tinha pessoas mal colocadas em lugares onde não estavam contentes com o que desempenhava, e eu podia ter um time muito mais enxuto e muito mais satisfeito com aquilo que estava fazendo, muito mais produtivo. E a gente conseguiu dessa forma. Então, o olhar, o que me permitiu fazer isso foi estar o tempo todo atento e olhando de fato. A gente tem uma particularidade que dificulta, apesar de não ser tão distante, não são empresas na mesma cidade. Então, precisa com que a presença não física ela funcione, porque não tem como eu estar o tempo todo em 3 cidades, que são 3 empresas, cada uma numa cidade diferente. Então, precisou criar-se um sistema de confiança e autonomia nas habilidades que as pessoas têm, naquilo que a gente acreditou e designou para que seja feito, mas sabendo que tem um acompanhamento e que tem um acompanhamento não só de fiscalização, de tô olhando o que você está fazendo, viu? Se está trabalhando ou não, mas um acompanhamento de você tá feliz com o que você está fazendo, você está contente, eu não consegui, não, beleza, o resultado, vamos deixar ele aqui de lado, vamos entender o porquê Processo. de não chegou isso. É o processo, é você, foi uma situação específica, foi esse mês, não foi, vem acontecendo, como que tá em O casa? mercado, fatores internos, fatores externos, se a gente olha só para o número e não o que foi a causa daquele número, Exato. A gente teve caso em mês de não atingir uma meta, conversar com a pessoa simplesmente estava correndo risco de perder a casa, porque era uma herança de mãe que a vida toda foi ali da pessoa e nunca ia ter esse problema, mas naquele dado momento, depois que aconteceu, as irmãs resolveu falar, eu quero sim, tô te expulsando dali, pronto. Como que uma pessoa dessa vai produzir nessa semana o que ela costuma produzir? E assim, como eu vou tomar uma decisão, como eu vou ajudá-la, na verdade, a passar por aquele resultado, a melhorar aquele resultado, se eu não ajudá-la a passar por aquele momento. Se eu não tiver tido a informação desse momento. Eu não vou. Eu vou, na verdade, trazer um remédio errado para a dor que ela está sentindo. Que a dor que ela está sentindo é a dor também que gera na empresa. Vem ou para até vai nós. piorar. É, Exato. não sabendo o que ela está sentindo, o que ela está passando, pode atropelar a pessoa, dar aquele Exato. maior esporro porque ela não conseguiu entregar o resultado. Vou falar uma coisa aqui, ó. Uma das maiores mentiras que costumam contar no mundo corporativo é aquela historinha de deixar os seus problemas fora da empresa. Não existe isso. Ninguém consegue deixar os seus problemas de verdade fora da empresa. Os problemas estão com a gente, estão aqui na nossa cabeça, estão no nosso coração. Não dá, a gente não é um robô, ou a gente não tem os problemas como caixinhas que a gente deixa lá fora antes de entrar.
Nós somos uma pessoa. Então, quanto mais a gente consegue conhecer as pessoas da nossa equipe, mais fácil poder fazer isso que o Paulo fez, de poder ajudar a pessoa naquilo que ela está precisando. Não existe isso de deixar o problema fora. Tá? Isso vai afetar a performance da pessoa de um jeito ou de outro. Talvez ela disfarce, mas a produtividade não vai ser a mesma. A gente escuta, Paulo, falar de técnica disso, técnica daquilo, e uma das coisas que a gente mais esquece no mundo corporativo é que pessoas felizes produzem mais. Com Ponto. certeza. Ponto. Ela não precisa se preocupar com isso, com aquilo. Não, o foco dela vai para aquilo que ela está fazendo. Todas as técnicas podem ajudar, mas se a pessoa estiver infeliz, se a pessoa estiver passando por muitos problemas fora, e aí pode ser a nossa forma de trabalhar, não sei o que você que está assistindo a gente pensa, mas se a pessoa só serve no momento em que está tudo bem, que está dando resultado, e na hora que ela está passando por um problema, tchau, vai embora. Para mim, isso não é empresa. Para mim, isso não é o tipo de relação que eu busco construir. Mesmo sabendo que a gente vai ter que pagar essa conta muitas vezes, é isso. A nossa forma de pensar sobre negócios é que os negócios precisam dar resultado, mas nem sempre o resultado é dinheiro. O dinheiro ajuda a gente a fazer tudo isso acontecer, né? A fazer essa missão, essa forma de cuidar das pessoas para que isso seja realista, para que isso seja possível. E não uma entidade social. A gente tem que gerar lucro, mas não é só sobre lucro os negócios. Porque é o que a gente até fala em algumas conversas, né? A gente pensa em pessoas, a gente não deixa de pensar no dinheiro, até porque se não tiver o dinheiro, não tem a empresa para fazer isso pelas pessoas. Então, óbvio, ninguém está falando aqui de um cenário de Alice no País das Maravilhas, a gente está falando de ter lucro e tudo mais. A questão é entender que sem as pessoas. Você pode ter o melhor processo do mundo. Se você não tiver uma pessoa bem mentalmente e com as capacidades indicadas para aquilo, aquele processo seu não vai funcionar. A não ser que seu processo seja automatizado, seja robótico, seja feito por uma inteligência artificial. Se for feito por uma pessoa, cara, você vai ter que cuidar daquela pessoa. Não tem uma outra forma de fazer. Não tem, você falou agora uma coisa, não tem, acho que nada pior do que você, como funcionário, ter tido aquela sensação de que você deu o seu máximo e no final você levar um esporro de que você não trabalhou. Exatamente porque quem tá gerindo não sabe analisar realmente o porquê do resultado não aconteceu. Cara, não foi falta de trabalho. Às vezes foi falha no trabalho por algum motivo. E aí você dá uma bronca de falta de trabalho por falha no trabalho é horrível. Vamos se comprometer um pouco mais? O que a gente pode fazer para você se esforçar um pouco mais? A pessoa tá lá esfarelada no asfalto, entregou tudo que ela podia. Quer dizer, a energia que ela tinha. Não foi numa apresentação do filho na escola para estar ali naquela hora e ser na hora, no último minuto depois disso, ela recebendo um vídeo de alguém que mandou para ela, você chega dessa bronca. Fala, pô, vamos comprometer um pouco mais, vestir um pouco mais a camisa? Fala, cara, tô doente faz 1 mês e tô vindo trabalhar exatamente para não deixar na mão e eu venho e escuto um negócio desse. Então, eu sempre aprendi isso, identificar o que é falta e o que é falha é de extrema importância, porque senão você está fazendo uma supervisão, uma liderança de achismo. Você não sabe realmente onde você está mudando, o que você está mexendo. E aí um grande perigo, mexer às vezes na única coisa que está funcionando. Porque se você não sabe o que realmente está dando certo ou não, você não sabe se você está mexendo onde é realmente o problema. Aí o alerta para você, tá? Que está aqui nos assistindo. Isso só é possível se o líder tiver proximidade realmente do time. Se o líder buscar construir essa porta aberta. Porque senão ele vai estar olhando as coisas de longe e a chance dele ter essas interpretações erradas, ou até, como a gente mencionou aqui numa outra parte da conversa, essas informações sendo trazidas por um terceiro, se esse terceiro não tiver um cuidado muito grande de comunicação, vira um telefone sem fio sem tamanho. Então, assim, até um conteúdo que eu gravei ontem. A equipe é reflexo do líder. No sentido bom e no sentido ruim. Sim.
tá? O líder tem que buscar essa autoliderança, essa autoconsciência em relação. Ele tem que ter humildade para aquilo que ele não consegue compreender. E ele tem que aproximar. Se as pessoas não estão, né, se as pessoas da equipe não estão na agenda do líder, se o líder não é uma pessoa próxima, não vai existir aquilo da porta aberta. Um autor, mais uma vez, vou citar ele aqui, o Marco Fabócio, no livro Fator Confiança, em vários vídeos que ele tem, ele fala sobre isso. Tem que ter gente na agenda do líder. Se não tiver gente, cara... E nesse caso, né, se as pessoas da sua equipe não têm facilidade para conversar com você, para conseguir um tempo com você, Sim. como? E a nossa linha de raciocínio aqui, até para tudo que a gente cria em produtos agora nessa nova empresa, ela vai muito em não ficar com promessas vazias e trabalhar muito dentro da realidade. Então, até para ser fiel a isso, a gente não está falando também que é fácil. Não. Eu não tô falando que eu assumi essa gestão e no dia seguinte tava todo mundo ali me contando tudo que estava acontecendo. É um processo de ganhar confiança e você só vai fazer isso se você for verdadeiro. As pessoas sabem. As pessoas sabem quando você está sendo verdadeiro, quando você está genuinamente pensando nelas e quando você está querendo saber isso para colher um resultado e uma informação de algo. Então, assim, o que ajuda muito nisso? Muitas das ações que a gente cria aqui pensando nas pessoas, a gente cria antes do problema aparecer por parte dela. Então a pessoa vê, pô, eu falando ou não, a galera tá ali pensando em mim. Tá pensando na equipe como pessoas individuais e com problemas reais que existe. Na época da pandemia, por exemplo, vamos pôr ali o retorno, começando aquela transição de novo de home office para o presencial. A gente levou cerca de 10 meses depois que todo mundo voltou para começar essa transição. E foi por um fator exclusivamente do olhar para a pessoa ali no indivíduo, porque 90% da nossa equipe hoje são mulheres e boa parte delas mãe. E as empresas estavam voltando e escola nenhuma tinha voltado. E aí, o que ela faz com o filho dela? E assim, a gente não esperou ninguém trazer esse ponto pra gente solucionar. A gente já pensou e só foi possível porque a gente sempre se preocupou com o melhor do pessoal mesmo. Então a gente já olhou antecipadamente, falou, galera, a transição tá acontecendo. Sempre, de novo, olhando o resultado, se aquela operação tava rendendo bem, não sei o quê. Só que, cara, você tá com uma mãe ali, vendo que você tá preocupado, porque com quem que o filho dela vai ficar, com que qualidade ele vai ter. Essa pessoa tá de home office, tem ali a obrigação dela para fazer, ela vai fazer. Você tá fazendo por ela, ela vai fazer por você. É uma via de duas mãos. Então, às vezes, a gente exige comprometimento, vestir a camisa, sem estar entregando nada de fato em troca. Na verdade, entregando o salário e falando que é a obrigação, que é o que a gente escuta muito no mundo corporativo e a galera ainda acha que isso é o suficiente. Não acredito que seja, mas é isso. Então, assim, não é. Você está pagando salário, é obrigação da pessoa fazer, beleza. Porém, tem uma pessoa com os conflitos em casa ali fazendo aquilo. Ó, um ponto que você falou aí, né? Para conectar com você que está aí ouvindo. Então, se você está trabalhando num lugar que não te escuta, né, que o seu líder não te escuta, ou que você como líder não escuta as pessoas, que não busca te compreender, que não busca entender os seus desafios, que não valoriza aquilo que você faz corretamente, qual é a única coisa que você vai olhar? É o salário. E às vezes a pessoa chega na empresa e fala assim, o fulano, a fulana recebeu uma proposta de outro lugar e ele está indo só porque vai pagar R$100 a mais, R$200 a mais. Ué, se é só o salário que importa, porque as outras coisas não estão acontecendo, tá certo ele de ir. Com certeza. Agora, quando você tem os outros elementos acontecendo, as pessoas não se movimentam apenas pelo salário. Não estou querendo dizer aqui que o salário não é importante, o salário é importante. Sim. Só que as outras coisas também são. Quem não gosta de se sentir bem, de se sentir valorizado no lugar que está? E como é que você se sente isso? Poxa, ser ouvido. As pessoas não
entendem o impacto que é alguém conseguir ser ouvido. Aonde ela trabalha. Ser respeitado, realmente, ver as sugestões que a pessoa coloca sendo colocado em prática quando é possível, ou ser dado uma satisfação para ela de que, olha, isso não encaixa aqui por causa de valor, por causa disso, por causa daquilo. Mas ela vê que não ficou no nada. Então, pensa nisso, você que está nos assistindo. Até o que você citou no começo da rotatividade. São essas ações que permitem com que a gente não tenha isso. Então, mais uma vez, um resultado final de um dos scouts que a gente analisa chegou até ali por algumas ações que a gente fez, e as ações são essas. Então, assim, a gente conseguiu ajustar melhor todo mundo em questão de comissionamento de resultado, benefício, uma faculdade para alguém que a gente viu que queria se desenvolver, um plano de saúde para alguém que tinha uma necessidade específica com o filho. Mas se você olhar para o cenário, até pela questão empresa mesmo, a limitação que a gente tem, nossa, é o melhor salário da cidade? Não, não é. Só que exatamente por saber disso, eu sei que para eu ter aquelas pessoas que me atendem, para mim são excelentes profissionais, eu preciso ter outros atrativos. E esse atrativo muitas vezes não envolve o financeiro. Ele envolve essas outras questões. Então eu tenho certeza, e eu já tive conversa com pessoas que são da nossa equipe que recebeu proposta. 300, 500 reais a mais. Só que aí você senta e vê. Você põe na balança. Poxa, tem. Mas eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Esses 500 reais a mais que eu vou ganhar, na verdade, qualquer coisa que eu vou ter com meu filho, eu vou gastar pagando alguém para cuidar, porque eu não tenho esse entendimento e essa liberdade e flexibilidade que eu tenho aqui. Então, isso permitiu com que a gente chegasse nesse nível de retenção e manutenção de equipe. A gente teve ajustes no início. A gestão ela vai completar agora, em setembro desse ano, 5 anos, desde quando eu estou na empresa. A gestão a gente está indo para 3 anos e na verdade foi ali meio de 20, né? Então vamos por aí que está chegando aí para os seus 3, 4 anos. Ela teve, além dos ajustes iniciais, uma saída, que na verdade foi de uma pessoa que era nesse sistema de horista, e aí teve uma proposta integral, que era muito mais interessante. A gente não tinha. Teve até isso, até nas saídas, foi o que você falou, a gente teve esse momento, porque a pessoa ainda tentou. Cara, não tem mesmo a possibilidade da gente ver uma coisa integral, é que não cabia, não tinha no escopo ali do time uma oportunidade, porque a pessoa não queria sair. Sim. Ela tentou buscar alternativa mesmo aqui dentro, e que financeiramente falando era muito melhor. Proporcionalmente nem era tão melhor, se você dividisse ali valor de hora, não era melhor, só que no montante ia fazer diferença para a pessoa. Tanto que ela tentou uma alternativa aqui, não rolou e tudo bem, beleza, seguiu o caminho, sem nenhum conflito, sem nenhum atrito, mas os demais estão todos com a gente. A pessoa que tem menos tempo na equipe tem 1 ano e um pouco tempo, que é o período que ela entrou. O restante a gente tem gente na equipe que tem 15 anos com a gente, 8 anos com a gente, 10 anos com a gente. Então, e é isso, é todo o fruto desse olhar genuíno pro pessoal que permite com que a gente seja uma alternativa interessante, independente do valor, independente do preço do dinheiro. Como você falou, é importante. Só que eu tenho certeza que os outros motivos, os outros benefícios também são tão importantes quanto na hora que eles param para fazer essa análise de mercado. Que show, Paulo. Agradeço de coração toda essa construção que a gente fez para chegar até aqui. Agradeço você, agradeço cada uma das pessoas da equipe, em cada uma das empresas e realmente muito grato mesmo pela dedicação de todos, tá? Agora, Paulo, vamos falar um pouco mais de desafios, né? Desafios da vida que o Paulo passou e superou para chegar aqui, né? Para ser esse profissional cuidadoso, respeitoso que é hoje. E que entrega resultado na nossa empresa, na sua empresa, né? Desafios que você passou para poder ajudar a pessoa que está nos assistindo. Bom, tentar fazer uma construção breve do Paulo profissional, como eu me tornei o profissional, e acho que isso é desde lá do início.
Eu sempre fui movido muito a desafio. A conversa inicial que eu tive para entrar, inclusive, na empresa, nem foi com você, foi com a antiga gestora, mas ela foi algo que eu busquei. Não tinha um cargo, não tinha um anúncio de vaga nenhuma. Eu trabalhava numa outra escola de inglês, já bem tradicional, bem estabelecida, eu tinha um cargo de supervisão, só que eu tinha. Aí eu vi um dia uma matéria no Social Bauru da escola de inglês, da United, e todo o trabalho que estava iniciando sendo feito. E aí eu vi que era muito semelhante à experiência que eu tinha tido nas empresas que eu trabalhei, que eu fui gestor de equipe em Aracaju, Maceió, uma parte aí da minha viagem pelo Nordeste. E eu sempre gostei muito, porque era muito agressivo, era muito arrojado. Então, assim, tinha muito mais o meu perfil do que o que eu estava fazendo. E eu estava fazendo bem feito, com um cargo tranquilo, numa empresa que tinha o seu nome, que me dava estabilidade. E mesmo assim eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu coloquei na minha cabeça, conversei ainda com a minha esposa, falei, olha, uma empresa igualzinho que eu fazia, eu quero voltar a fazer isso. E eu simplesmente liguei para a antiga gestora que tinha um número, me apresentei como sendo o supervisor da escola e falei, viu, eu queria marcar um horário para tomar um café. Eu gosto muito de conversar sobre o ramo. Eu acho que concorrência ela serve também para te impulsionar, para te trazer mais conhecimento. Então eu falei, queria saber como tá, vocês têm uma forma de atuação diferente que eu conheço, queria ver quais estão sendo os desafios, queria saber se tem um tempinho. A pessoa, óbvio, estranhou a proposta, o cara tá me ligando, é supervisor de outra escola da concorrente, quer conversar comigo. E eu fui lá para conversar, mas sabendo que eu falei, eu vou trabalhar aqui, eu tinha esse objetivo. E eu fui simplesmente para uma conversa sobre negócio. E a gente teve uma conversa sobre negócio só. Em uma semana, meu telefone tocou perguntando se eu aceitaria uma proposta para trabalhar. Então, eu já cavei uma vaga que não existia. E aí foi. E aí eu lembro que eu falei isso para explicar que a primeira proposta ela foi uma proposta para eu ser um consultor comercial. E aí eu lembro exatamente do que eu respondi. Eu falei, ó, a sua proposta, é, com todo respeito, mas ela não me desafia em nada. Uhum. Ela não me traz um ganho financeiro, ela não me traz um ganho de possibilidade de crescimento e ela não me traz um ganho de participar do crescimento de nada. Então, eu tenho uma contraproposta. E aí eu fiz uma contraproposta, a gente fez 2 reuniões depois. Pareceu uma contratação de jogador de futebol. Não foi bem uma entrevista, foi uma negociação de fato. E eu acho que isso me marcou muito porque foi muito legal. Foi uma forma diferente. Mas isso, então eu sempre fui muito movido a desafio. Meu primeiro trabalho hoje nem existe mais ou não é no mesmo lugar, mas era na People, uma escola de informática que era em frente onde era o Brasa Sul hoje, que na época era o Guaíba, na Rio Branco, na esquina ali. Eu fazia um curso lá de digitação, né? Eu falo, isso entrega idade, porque hoje em dia nem existe, mas a pessoa sabe digitar de nascer. Nasce sabendo. A gente fazia curso de digitação. Eu fazia o curso de digitação e de telemarketing lá, eu tinha 15 anos, estudava no Ernesto Monte, depois descia, já estudava de manhã e fazia o curso lá. E eu ficava todo dia. Só uma amarração. Ernesto Monte é uma escola pública aqui da Isso. cidade, tá? Então, o Paulo tá contando a jornada dele, que talvez seja parecida com você que está nos assistindo. Estudou numa escola pública, buscou se desenvolver com o que ele podia naquele momento, o curso de digitação, o curso de telemarketing, e cada um desses degraus abriu novas possibilidades para ele. Então, você que está nos assistindo, talvez mais novo, talvez mais velho, e está naquele momento de o que fazer, busque dar o próximo passo. Esse próximo passo, que para a sua realidade, eu não sei o que vai ser, pode ser um curso, pode ser uma palestra, pode ser ir para um evento, não sei. Traga isso para a sua realidade. Esse próximo passo vai te colocar num outro lugar, com outras oportunidades. Exato. E assim você vai. Respeitando os seus valores, respeitando sua família, respeitando aquilo que é certo e que é errado, né? Mas dê o próximo passo. Medo a gente sempre vai ter, mas a gente tem que agir.
Eu até falei, vou contar um pouco resumidamente a história, porque você perguntou de desafio, e é isso. Ao longo eu vou explicar para vocês, mas sempre foi movido a isso. Eu sempre fui muito inquieto e sempre busquei muito o que me desafiasse. Então eu ficava na recepção enchendo o saco. Eu lembro até hoje, a Andréia, recepcionista, cabelinho com trançado lá, e eu ficava, Andréia, arruma um emprego aí pra mim, arruma um trabalho aí pra mim. Não precisava, minha mãe nunca tinha exigido, eu tava estudando ali, mas eu ficava carniçando. Ela falou: você quer? Quero. Cara, eu nem perguntava o quê. Eu queria alguma coisa, tanto que o emprego era, eu ficava na frente da escola com um panfleto, eu abordava as pessoas para levar lá para dentro para a equipe comercial atender. Então eu fazia uma captação, que hoje a gente faz com tráfego pago. Eu era o tráfego pago da época, eu não tinha salário, eu ganhava R$ 1 por pessoa que eu levava lá para dentro. E eu lembro que o meu primeiro salário foi R$ 70. E eu fiquei feliz, porque eu trabalhei um mês inteiro. Eu saía da escola, descia direto, não tinha nem micro-ondas na época, era comida ainda morna ali que pegava da manhã. Comia rapidinho e já ia ali pra frente, ficava das 13 às 19 ali na frente abordando pessoas para levar. Só que aí eu também comecei a ter uma outra visão. E aí foi o que sempre foi motivando. Eu falei, caramba, eu levei 70 pessoas para conhecerem a informação do curso. E eu lembro ainda a primeira pessoa que eu levei, eu lembro muito claramente. A gente terminou o treinamento ali, aquele treinamento comercial, vamos pra rua. Soltou, tinha uma moça do outro lado, em frente bem nessa esquina do restaurante, tem um canteirinho ali, ela ficava sentada ali. E aí eu fui já, eu falei, já vou abordar aquela moça. Aí a supervisora falou, não, aquela moça tá todo dia ali, ela trabalha naquele call center que é ali do lado, ela tem um problema, ela tinha uma má formação no braço, tudo, e os cursos eram de informática, né? Só que eu não ouvi essa orientação dela, eu fui e abordei de qualquer forma. A mulher entrou, ouviu, tinha algo que dava para ela fazer, ela fez a matrícula. Era uma moça que estava ali todos os dias, foi isso que a minha supervisora tinha acabado de falar. E ninguém nunca tinha abordado exatamente por essa questão. No impulso, porque se eu tivesse essa informação, talvez eu não ia, eu fui lá e fiz, é básico, foi uma matrícula ali, mas a representatividade disso é muito maior. E aí, trabalhando ali, dia após dia, e mesmo, cara, cansativo, e ali em pé, entregando panfleto, moleque novo, tipo, passava gente que você conhecia, ficava com um pouco daquela vergonha tal. Eu sempre tentei usar muito isso ao meu favor. Então, passava gente que eu conhecia, cara, era a minha oportunidade. Se que eu não conheço, eu tô levando pra dentro, você que eu conheço, você vai, com certeza você vai entrar ali pra saber a informação, que é R$ 1 no meu bolso. E eu comecei a usar isso ao meu favor e eu abordava mesmo sem receio, qualquer pessoa. E aí na rua de trás tinha uma escola que essa eu acho que ainda existe, que é o Instituto Educacional Monte Sião, que trabalhava muito a questão de supletivo, essas questões. Era na rua de trás dessa escola e o dono sempre almoçava ali. Eu abordava ele mesmo, ele não querendo, quase todos os dias, insistentemente. Aí um dia ele me parou, falou, viu, tô precisando de alguém com esse peito aí, com essa garra na empresa. Me procura lá, tal, vem fazer uma entrevista comigo. E aí lá eu fui fazer essa entrevista e eu passei a ser dessa equipe interna, que pra mim, aí eu tinha completado ali meus 16 anos, eu era o panfleteiro ali da rua, o cara já me levou para ser o interno ali no outro. Isso foi um desafio novo que eu construí por eu ter buscado de alguma forma. Então foi o que você parou para falar. Eu cavei essa oportunidade do primeiro emprego. Com o que eu fiz nele, eu fiz com que aparecesse a oportunidade desse outro, que era uma projeção. Então, assim, a sorte e as oportunidades, elas não vão bater à toa se você não tiver dando a cara para que isso aconteça. Então, É de novo aquilo que você falou no começo, né? Você tem que estar preparado. Você tem que ser antes de ser, sim, né? Ser aquilo que você quer, que você deseja antes de você estar efetivamente naquele lugar. sim, E olha só, assim, de novo, não sei se vocês conseguem perceber o valor disso que ele está compartilhando. Ele cavou uma oportunidade de trabalho num lugar que não existia, tá? Esse primeiro emprego dele. E isso que ele colocou ali abriu oportunidade para ele ir trabalhar em outro lugar. Talvez você está aqui nos assistindo, fala assim, mas eu já estou trabalhando e tal. Tudo bem. Mas
Que oportunidade você gostaria de ter e não está tendo? Né? O que, que você pode fazer de diferente amanhã para você dar um passo em direção a isso que você deseja? Né? Como ele ficou lá azucrinando a pessoa da recepção até ela dar uma oportunidade para ele. Será que na empresa que você está trabalhando hoje, se você for no seu supervisor e falar que você quer mais responsabilidade, que você quer fazer isso, que você quer fazer aquilo, e falar um dia, 2, 3, 4, 5, 10, não vai surgir uma oportunidade para você? Para que a empresa, né, experimente você com mais desafios? E isso que você vai estar fazendo ali te leve para um outro lugar? Iluminar o caminho de quem quer se desenvolver como pessoa, como profissional, como líder. Essa é a nossa missão aqui. Que essas nossas conversas te ajudem a ter ideias para dar o seu próximo passo. Não é para fazer a corrida inteira. A gente não consegue ver qual é a corrida inteira que a gente tem que fazer. Mas qual é o seu próximo passo? Isso você consegue parar e pensar. Isso você consegue fazer. Então, pensa nisso. Só queria aproveitar essa oportunidade, que Claro, assim, claro. é uma O história recado muito é esse. linda. Você tá ali como aluno. E às vezes você não está trabalhando e está querendo uma oportunidade. Às vezes você está aqui assistindo e pensando no seu filho, no seu sobrinho, em alguém que é importante para você, que você queria que tivesse uma oportunidade e não está tendo. Olha aqui o caso do Paulo. Né? Aonde vocês podem fazer o que ele fez, de ir lá e pedir e insistir para conseguir a primeira oportunidade, Sim. que vai abrir as portas para as outras. Né? A gente vive um momento hoje de querer as coisas muito rápido, de achar que as coisas vão vir, que o resultado vai vir antes do O esforço. imediatismo está em Não alta. vai, não vai, tá? Pensa nisso. Desculpa, Paulo, Não continua. é isso. E aí, assim, aí eu fui trilhando esse caminho de vendedor por onde passei. Meus amigos brincam, né? Vender gelo para esquimó e tudo mais. Então aí fui de tudo mesmo que se imagina, por essa inquietude, por sempre buscar. E só que aí eu comecei a ver uma questão, e aí de sempre estar olhando para si mesmo, esse autoconhecimento. Essa inquietude tinha um lado negativo. Eu também tinha muita dificuldade em permanecer muito tempo num local. Talvez algumas vezes por falta da empresa oferecer as oportunidades, de ver que tinha alguém ali com potencial já passando do limite daquilo que estava fazendo, e muitas vezes por impaciência minha também, de querer logo atingir aquilo que estava buscando fazer. Então isso de buscar o desafio e de ser sempre inquieto dificultou em alguns pontos isso. Olha, é porque é o que a gente fala. Eu estou aqui hoje satisfeitíssimo com o que eu estou fazendo, realizadíssimo profissionalmente, e foi devido a toda essa construção. Então isso também fez parte. É só para explicar que assim, não foram só flores, nem tudo foi um trajeto legal. Teve momentos que eu tomei a decisão ali por inquietude e me arrependi. Depois lá na frente, pensando como profissional, falando, poxa, aquela oportunidade talvez ela era melhor do que eu tinha imaginado. Eu que não tive a paciência de maturação, a visão para que aquilo acontecesse. E isso também fez com que hoje eu fosse uma pessoa que, apesar de ser inquieto e querer me desafiar, ter mais esse pé no chão também de entender isso. Então foi o que a gente falou, para saber quem é o Paulo, tem que entender essa trajetória, porque tanto os erros como os acertos me definiram quem eu sou hoje. E aí nessa eu comecei a ver que a venda em si é muito bom, mas ela também é muito ilusória. A gente que trabalha como vendedor e aí desde novo consegue ganhar muito bem, porque tem comissionamento e tudo mais, e a gente fica. E aí, se você tá pensando só no dinheiro, e tá tudo bem, tá, gente? Não é uma crítica, mas aí você vai ser aquela pessoa que vai ser vendedor o resto da vida. Tem profissionais que eu conheço. Eu trabalhei, por exemplo, no shopping, tem profissionais que eu conheço da época que eu trabalhei, isso faz 15 anos, que estão lá até hoje só pulando de uma loja para outra. Eu queria mais do que isso, então para mim não era o suficiente. E eu estava trabalhando aqui em Bauru, e aí um dia foi aquele estopim que a gente tem de algumas situações da vida que você tem que olhar. Eu voltando de um dia cansativo de trabalho,
Você fala muito da síndrome do domingo à noite e tudo mais, então eu voltando de um dia cansativo, depois de uma semana toda de trabalho, mas eu acho que eu peguei o ônibus mais lotado da minha vida, com o motorista mais revoltado que existia. Foi aquela que você vem com a cara no vidro e balançando e suor e tudo mais, que eu desci do ônibus, eu falei, não dá. Eu tinha família, pessoas em Aracaju, minha mãe, meus irmãos já tinham mudado para lá, eu tinha ficado aqui só para tentar terminar a faculdade e tudo, o que na época nem consegui por questão financeira mesmo. E aí eu desci daquele ônibus, eu falei, não, Bauru deu, sabe? Parece que você não Acabou. vê mais para onde ir ali. Eu falei, eu preciso de outro lugar. E foi uma decisão que mudou tanto a minha vida que assim, eu repetiria se eu revivesse de novo e fosse o mesmo trajeto, eu faria todas as vezes a mesma mudança, porque foi onde o Paulo vendedor se tornou um Paulo gestor. Foi a mudança de chave. Quando eu cheguei lá, inicialmente eu ajudei a minha mãe com alguns projetos, e depois eu fui para o mercado de trabalho buscar. E aí eu entreguei um currículo, tinha uma vaga lá para vendedor de uma escola de inglês. Já tinha tido experiência com venda de cursos aqui, não tinha sido de inglês, mas já tinha tido experiência. Me candidatei. Me candidatei e entrei. Essa empresa, por bem na época, aí depois eu vou até passar, mas a gente tem um entendimento diferente. Hoje eu tenho algumas ressalvas da forma de gestão, mas na época me serviu muito. Era uma empresa que você, até determinado cargo, você atingia por resultado. Depois daquilo tinha alguns critérios subjetivos, mas até determinado cargo os critérios eram objetivos. Cara, e eu nunca gostei de desperdiçar oportunidade. Se eu sempre me propus a ser inquieto e buscar desafio, ia ser muita dualidade se eu não abraçasse firmemente cada um que aparecesse. Eu não tinha amigos ainda, feito amigos, não estava na minha cidade natal, não tinha muitas distrações. A minha diversão era o trabalho. Eu foquei de fato. Eu saía, entrava no primeiro horário e saía no último, até porque eu só ia para casa ficar em casa, então não tinha muito o que fazer. E eu, em 10 meses, subi 4 cargos e cheguei à supervisão. E aí o que a gente faz. E eu comecei a entender o poder que a liderança ela tem em você ser líder mesmo que não seja nessa empresa. Primeiro porque eu tive era minha subdiretora na época, o nome dela é Juliana Tozer, assim, uma das pessoas. E aí a sorte de sempre encontrar pessoas muito humanas. Talvez também por isso hoje eu seja um líder humano, porque foi assim que eu, como líder, fui criado também. Sempre de fato preocupada genuinamente com a gente. Então ela sempre quis desenvolver muito a gente, de fato, de verdade, ela abraçava. Ela me fazia olhar como gestor. E uma outra questão, um colega de trabalho. Ele estava na empresa já fazia 3 anos. E ele já estava no cargo de supervisão quando eu cheguei. Em 10 meses ele viu eu chegando junto com ele e começando a disputar o próximo cargo de gestão que tinha. Aquilo o motivou e o transformou totalmente como profissional. E aí eu comecei a entender o poder que a liderança, tanto de fala como de atitude, tem, de você levar pessoas junto com você para um progresso maior. E a gente conversa até hoje, somos grandes amigos até hoje. Ele mora em Aracaju, o Breno, que você participou de alguns workshops Sim. nossos, mas ele fala, até hoje a gente conversa, cara, pensa num cara que era revoltado. Ele falava, eu vi, ele falou, o quê? Que esse paulista vai chegar e vai tomar o meu cargo aqui na frente, que eu tô aqui há 3 anos buscando. Ele fala, a motivação para ele sair de uma zona de conforto ali, porque era bom, a gente ganhava bem isso no supervisor e tudo mais, foi a chance de perder o cargo para alguém que chegou depois dele, que não era nem da cidade dele. Então, isso é uma forma de motivar, de liderar as pessoas com alto desempenho, fazendo bem feito. E a gente não levou isso para um lado negativo, não. Na verdade, eram os dois que ficavam depois do horário, e um puxando o outro, um motivando o outro. Tanto que no.
Não era uma passação de perna, não era na Não, sacanagem, tanto que era assim, realmente... para vocês entenderem a estrutura, era um telemarketing, tinha todo um processo de venda dessa escola de inglês, que a gente ligava antes para as pessoas que a gente tinha recebido indicação, listagem e tudo mais, para agendar uma entrevista com elas, para explicar a proposta, dar oportunidade com desconto e tudo mais, e aí fazer a venda. Então tinha todo esse processo de ligação antes. Cara, a gente era 8 da noite, já roupa, gravata já tirada, os dois a gente falava, era a hora da loucura do marketing, era aquele horário ali. Todo mundo já trabalhando o dia inteiro cansado. Tinha dia que a gente não tinha mais cadastro, eu falava os 4 primeiros números, ele falava os 4 últimos e a gente ligava. E quem atendesse. Aí o nosso desafio era esse, cara, o poder de conversão de alguém que a gente não sabe nem o nome e o número nem existia. Quando a gente conseguia falar com aquela pessoa e passar o primeiro desafio dela, você está me ligando, você não sabe nem o meu nome, de onde é meu número, e fazer a proposta, a gente comemorava tanto que, tipo, puta, a gente tirou um número do nada, um cadastro que não existia. E era uma motivação. E a gente trabalhava tão alegre, e nem parecia que tava das 8 às 8h30 da noite trabalhando. Porque a gente tinha objetivo. E a empresa enxergava isso, potencializava isso em nós também. Ali eu passei de vendedor para gestor. O que eu falo de ponto que depois de sair eu enxergo é uma deficiência em assim, depois que eu saí de lá, que eu realmente me refinei e me tornei um gestor. Lá eu agucei a vontade de ser. Mas como era tudo muito objetivo e resultadista, eu talvez ali não tinha esse lado de olhar, de entender. Eu não fui preparado de fato para fazer uma gestão das pessoas. Eu fui preparado para entregar resultado para a Resultado. empresa e tem uma diferença grande. Então ela me ensinou uma gestão de resultado. Eu tive que buscar posterior ali um outro tipo de gestão, e aí foi o restante da trajetória que eu mesmo fui trilhando, conhecendo, buscando, me desafiando. Então, assim, a minha vida profissional, ela sempre foi movida a desafios, porque eu sempre busquei. Eu sempre fui inquieto para isso. Tem gente que gosta muito da estabilidade e do certo ali. A Amanda, que é minha esposa, ela fala muito isso. A gente é muito diferente nessa questão. Ela fica vendo a minha inquietude, a minha loucura e o buscar mais. No começo, até entender, ela ficava um pouco desesperada, porque para ela é incerto e a gente tem uma casa para sustentar e tudo mais. Até ela entender que na minha cabeça a estabilidade, ela não tá ligado ao regime com que você é contratado, ela tá ligada ao resultado que você entrega, o gostar que você tem de fazer aquilo, o quão útil e indispensável, vamos dizer assim, você é para aquele lado. Então, a- os desafios vieram aí ao longo do tempo e eu espero que venham muito mais, porque é isso que me motiva, é isso que eu continuo buscando. Acho que essa fala de a estabilidade, né? Que muita gente busca. E o que você acabou de falar, quão útil ou dispensável você é para aquela situação. É, acho que tanto na CLT como em outros regimes que existem, acho que a grande questão é isso. É você está contribuindo de que forma para o resultado daquela empresa? Muitas vezes você está contribuindo com resultado financeiro, beleza, importante, vender, importante, tudo. Agora, existem outras formas de contribuir também e que, se você tiver um bom líder ou um bom gestor, isso também tende a ser valorizado. Como a gente estava falando lá no começo do processo, até da nossa realidade. Nem sempre o resultado não está vindo por uma falta de esforço. Muitas vezes o resultado não está vindo por uma falha de processo, alguma coisa que está sendo feita errado, ou alguma mudança no mercado, alguma variável que a gente não conseguiu entender e encaixar. As pessoas que estão nessa jornada buscando entender, se sentindo incomodadas com isso e querendo ajudar a encontrar essa solução, elas deveriam ser valorizadas. Né? Se não estão valorizando você nisso, e talvez você tenha sido desligado, alguma coisa assim,
Olha, é quase um livramento, né? Porque é, você tem a oportunidade de buscar um outro lugar justamente que valoriza Sim. isso, que valoriza a sua contribuição. É, tem uma analogia que eu gosto de pensar que assim, quando cai um fruto de uma árvore, né, e cai no chão e ele vai ali é, fecundar, enfim, vai acabar crescendo uma nova plantinha. Se ele estiver muito perto dessa árvore maior, essa própria árvore maior vai limitar o crescimento dela. Então ela consegue crescer até um certo ponto. Aí para de vir nutriente, às vezes para de chegar luz. Essa árvore ela precisa ser transplantada, né, transportada para um lugar em que ela possa ter mais nutrientes, que ela possa ter mais luz para que ela consiga crescer. Então, muitas vezes, os desafios que a gente passa na nossa vida é justamente porque a gente está ali embaixo de uma árvore que traz uma certa segurança para a gente e que a gente consegue crescer até um certo ponto, mas Sim. é isso. Então, ou você tem um líder que consegue ter essa visão, e aí, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar você daqui, colocar aqui, porque você vai poder crescer muito mais, ou vai depender de você fazer essa jornada. E aí, O que você falou, a minha transição para vir para a nossa empresa, para as empresas do Grupo Sanches, eu tinha estabilidade, vamos dizer assim, eu estava num lugar com certa estabilidade por nome, por ter uma empresa de 80 anos de é, mercado, eu tinha um cargo bom. O próximo cargo, e o único possível, era do cara que era o meu gestor. É, ele não me desenvolvia porque era o cargo dele. Então, assim, eu precisei, com a minha inquietude e porque eu queria mais, buscar uma outra alternativa que foi o que me trouxe até aqui hoje. Eu podia estar muito bem lá, do jeito que eu estaria, era bom, era tranquilo, era seguro. Era pouco para mim, para as minhas ambições, para o que eu queria. E eu enxerguei que assim, cara, não vou. Além do que eu estou fazendo aqui, não vou. Porque o próximo é o dele e ele não. E se for o dele, ele vai estar onde? Porque também não tinha para onde ele ir. Não tinha uma outra opção. Então era limitante para mim. E eu precisava buscar alguma coisa diferente disso. Eu precisava ir além disso. O que o pessoal. E aí é um ensinamento que talvez eu consiga trazer por ter passado. A questão. Você falou uma frase esses tempos atrás em um dos seus conteúdos que você também ouviu de alguma. E aquilo eu achei sensacional, de que se alguém colocar na mesa para você uma proposta, ou é tudo ou é nada, escolha o nada, porque se enquanto você tem escolha, ela já tá te pondo naquela situação. As relações hoje profissionais, a gente tende muito a achar que o poder e o domínio ele está totalmente na mão da empresa. E, cara, ela tem que ser uma relação de que você também tem escolha, de que você também tem critério. Todas as entrevistas que eu fiz aqui em processo de seleção, para começar a entrevista, eu falo com o pessoal, galera, isso é uma entrevista dos dois. Eu vou te conhecer como profissional, com capacidades que você tem, aptidões, para ver se serve para o que eu procuro. E você vai me conhecer como empresa, com missão, com valores que eu tenho, com disposições do cargo, as descrições ali, obrigações, para ver se serve para você. É, é difícil porque a gente vem porque tá precisando do emprego, porque tá precisando do dinheiro. Mas tem que ser dessa forma. E aí é isso, você iniciando ou você estando na empresa que você tá, você tem que saber que você pode fazer isso e você deve fazer isso. A relação profissional, ela tem que. é- E isso, assim, é uma linha tênue entre a galera confundir o que a gente fala de ser humano para a questão de ser pessoal. A gente tem que parar de achar que é pessoal aquela decisão sua ou da empresa por uma busca melhor e entender que é só uma ideia mesmo, diferente de trabalho, de procura. Então, cara, você pode e deve, se você não está satisfeito com aquilo e tem um entendimento disso porque você tem uma projeção maior, diferente do que pode te oferecer, fazer essa análise e falar, eu vou buscar algo diferente. Falta muito isso no mercado porque a gente fica muito
E aí não tem como julgar porque é preso às amarras realmente financeiras, de obrigações que se tem. Só que se a gente soubesse o poder que a gente demonstra quando a gente tem esse perfil de tomada de decisão, de autoanálise, cara, se você é um profissional que consegue fazer isso, você é um profissional que não vai ficar sem emprego e não vai ficar sem ganhar bem. É isso que a gente tem que conseguir separar. A gente vê só o fato acontecendo ali no momento. No momento eu tô falando que não serve pra mim, não tô buscando e na incerteza de conseguir outra coisa. Só que esse perfil que tem a coragem de fazer isso é um perfil que é tão escasso hoje que pode ter certeza que esse receio seu de não conseguir nada é só um receio seu. Ele vai passar, você vai conseguir algo muito melhor e que vai te trazer muito mais retorno financeiro, de Emocional. satisfação, emocional e tudo mais. Falta isso hoje no mercado. Acho que eu participei de poucas entrevistas para selecionar pessoas em que a pessoa fez exatamente isso que o Paulo falou, que a pessoa me entrevistou, que a pessoa me perguntou. É, muitas vezes a pessoa chega e a gente consegue entender isso com uma postura de devedor, que ele está indo ali, a empresa está fazendo um favor Não, não é assim. Você tem que entender que você tem o seu valor. O seu valor está em você existir. Independente de empresa, independente de qualquer coisa. Você nasceu numa família. Você tem a sua família. Você tem seus sonhos. Você tem tudo que você já fez até hoje de ajudar as pessoas. Você tem o seu valor, ponto. Independente de onde você trabalha. Uma relação de trabalho é uma relação de troca. Você, com as suas habilidades, com o seu tempo, você vai estar executando uma parte de um trabalho que existe numa empresa. Isso tem valor. Tá? Então, não vá para a entrevista se sentindo essa pessoa menor porque você está sem emprego. Não. Você está sem emprego, mas você vai encontrar. Então, vá para a conversa entendendo, buscando entender se aquela empresa também pode atender você. Claro que eu sei que é muito mais difícil fazer isso com um monte de boleto chegando, criança muitas vezes precisando de comida. Eu sei que é difícil isso, tá? Mas o que eu estou querendo colocar com essa mensagem aqui, o que o Paulo falou, tente, pelo menos tente não esquecer que o seu valor não depende do que você tem ou de onde você está. O seu valor é seu, tá? De você existir. Então, não esquece disso. Tenta buscar isso, as principais coisas que você fez, as principais pessoas que você ajudou, como você foi importante para cada uma delas. O seu valor está aí. Busque essas lembranças na hora que você for para uma conversa, na hora que você for para uma entrevista, tá? E estufa o peito, homem ou mulher, tanto faz, acerta a postura e lembra, tá? Como você pode ajudar a empresa, como a empresa pode te ajudar. Tá? Não esqueça disso. É que a gente não pensa que às vezes esse é o motivo da gente não ter conseguido. A gente não faz porque acha que isso vai atrapalhar. Ter essa postura em uma entrevista, de buscar, de conhecer a empresa, e era exatamente isso que o entrevistador estava esperando de mim. Foi uma pessoa que fez isso que ela contratou no meu lugar, que cheguei lá cheio de receios para fazer. Tanto que eu citei no começo, relembrando a minha entrada. Eu falo, foi a entrevista mais bacana que eu fiz, porque não foi uma entrevista, foi uma negociação. Sim. Eu lembro até hoje, aí tive essa primeira conversa, que era uma proposta que não me interessava. Eu falei, ó, tem uma contraproposta. Eu venho, faço esse trabalho inicial com essa empresa, porém eu quero a gestão do grupo. Para mim é interessante, é um desafio, eu vou crescer. Eu sempre gostei muito da sensação de posso não estar aqui, mas vou passar daqui a 5 anos e vou ver isso construído e diferente, sei que eu participei. Isso sempre me motivou muito. E era um projeto novo que eu podia ver dessa forma, então eu queria. Só que eu queria de um outro formato. E aí eu lembro que a gestora falou, ó, então vou marcar com meu marido e tudo mais, a gente vai conversar, e a gente sentou e começou uma conversa de fato. Você me perguntou o que você entende como gestão completa.
E aí eu expliquei que era gestão comercial, que dava para fazer, o que eu tinha capacidade, você colocou os seus pontos. Eu lembro que até nos valores, como não tinha um cargo, a gente não tinha algo definido. Uhum. E aí a gente foi ali numa conversa, eu lembro que a pessoa tentou trazer mais para um lado de produção e menos para um lado de fixo, sendo que eu tinha feito uma proposta diferente. E assim, não estou indicando para ninguém, mas ali naquela hora eu estava numa posição de que eu fui procurado, porque eu me coloquei nessa posição. Então eu me senti confiante para fazer algo. Falei, ó, na verdade, assim. E a minha resposta ela foi exatamente essa, e eu lembro a resposta do Rafa, não sei nem se ele lembra. Mas foi, viu? Eu entendi o que você está querendo propor. Você está querendo se precaver, se garantir de que eu vou conseguir ganhar bem, mas se tiver produzindo. Falei, eu entendo, até porque quando eu contrato gente para o meu time, eu também faço isso. Porém, para o cargo que você está me contratando, Uhum. eu preciso de muito mais confiança nas habilidades que eu tenho no que eu posso fazer, porque a aposta aqui não tem que ser minha. Eu não sou dono, não sou eu que vou ganhar muito se isso aqui render muito. A aposta tem que ser de vocês. Então, assim, eu entendo, porém, nesse momento, se você acha que eu preciso estar atrelado a um número de resultado para gerenciar tudo que eu estou propondo a fazer, nem me contrata. O pensamento já está errado. E aí você ainda falou, ó, acabou, é isso, vamos fazer. Eu lembro que foi o que finalizou, porque ali eu acho que você falou, não, faz sentido, é alguém assim que eu preciso. E aí a gente começou. Então foi a entrevista mais bacana, porque ela nem foi uma entrevista, ela foi uma troca de ideia mesmo, onde eu consegui me portar nessa posição de trocar essa ideia, de conversar e querer saber, e ver também o meu lado, sabendo o valor que eu tinha. Porque eu estava ali entrando numa posição que eu conhecia muito mais do negócio novo do que vocês mesmos. Sim. Então, assim, cara, esse conhecimento eu adquiri, eu trabalhei por ele. Toda essa trajetória que eu contei aqui anterior, que a gente nem citou ali na conversa, ela me dá um know-how para estar aqui. Inclusive, quando foi buscar a referência com o diretor da empresa atual, ele conhecia, por coincidência, essa minha Sim. subdiretora e me indicou o trabalho. Então, foi a empresa aqui de Bauru foi pegar referência com um cara de São Paulo que conhecia essa moça de Recife, que eu tinha trabalhado em Aracaju, então as ligações Mundo pequeno. de um Brasil enorme, totalmente relacionado. Então, assim, eu estava numa posição de que eu tinha confiança para fazer isso. E todo mundo, a partir do momento que você conhece as suas habilidades, sabe dos seus conhecimentos, das suas aptidões, se você não tá dando valor para isso, você vai entrar numa empresa depois e reclamar que a empresa não tá dando valor para isso. Você não se deu ali no início, você mesmo não consegue ter essa confiança. Precisa ter. Não é fácil, como a gente falou, não é do dia para a noite, mas pensem em desenvolver isso. É, Hoje tem muita gente com muita aptidão e talvez pouca confiança. Hoje tem muita gente com habilidades específicas, só que pouca habilidade social. A gente vê hoje em gerações e tudo mais isso acontecendo muito. E vai criando uma deficiência ali, uma lacuna do mercado que quem consegue preencher consegue ter o seu destaque. Eu falo, eu posso não ser o cara com conhecimento teórico mais expert naquilo que eu faço. Porém, eu tento compensar muito isso com a habilidade pessoal, de convivência, com o meu know-how, com as minhas informações, com o grupo de pessoas que eu tenho. Conheço alguém que faz um pouco de tudo e isso ajuda em tudo. Reforma de casa, seja o que for. Então, assim, as habilidades elas se complementam. Então, talvez em teoria ali tem gente mais capacitada do que eu para fazer, mas nas habilidades ali complementares eu consigo, de alguma forma, compensar isso. Mas a teoria, assim, ela ajuda até no desenvolvimento e tudo, mas tem o grande risco que é, quem sabe muita teoria, muitas vezes, não dá pra gente generalizar, mas muitas vezes tem uma dificuldade de colocar as coisas em prática. Então, aí entra até formação de boas equipes. O líder, muitas vezes, ele ter uma pessoa teórica, vamos colocar assim, com conhecimento
teórico na equipe, que pode ajudar no desenvolvimento das outras, mas aí aquela falta de entrega que ele tem, muitas vezes, ser compensada pelo que ele está ajudando no time. E aí cada um faz aquilo que tem de melhor. Sim. Estudar, compreender, compartilhar o conhecimento e os outros colocarem aquele conhecimento em prática. Né? O conhecimento de verdade, muitas vezes, ele só é verdadeiro quando ele é colocado em prática. Mas aquilo, cada um faz uma parte do trabalho melhor. Isso que você falou, a gente tem um exemplo claro aqui com a Érica. Quando eu entrei na empresa, a Érica já estava 12 anos aqui. A partir do momento que me colocaram numa operação que eu tenho alguém há 12 anos já fazendo, o tempo que eu ia passar para adquirir o conhecimento que ela tem era muito maior. A gente deu a oportunidade dela passar por um cargo de supervisão, porque ela Sim. estava só num cargo operacional, o que me deu a liberdade e ganho de tempo de realmente cuidar da gestão e estratégia. Sim. Porque se eu tivesse falado, não, essa parte eu vou pegar para mim, eu vou me envolver nesse operacional, eu não tinha feito metade do que eu fiz em relação à gestão e estratégia. Eu não tinha tido agenda para as pessoas. Porque eu ia estar ali estudando muito o negócio, os cursos, os detalhezinhos, eu ia estar nisso que, assim, talvez não ia ter feito tanta diferença como fez essa 1 hora estudando sobre um curso ou sobre um contrato dele, eu ouvindo uma pessoa ali da equipe para realmente fazer algo por ela. Até foi uma pergunta que eu gravei um vídeo ontem numa das caixinhas de pergunta, que e quando o líder sabe menos que os subordinados? E aí eu devolvi essa pergunta falando, sabe menos o quê? Porque se for um conhecimento menor, técnico ou operacional daquilo que a pessoa executa, é normal. Não dá para imaginar que o líder ele vai ter um conhecimento específico de cada uma das partes da equipe ou da empresa melhor do que as pessoas que estão na ponta. Né? Na verdade, se isso acontecer, ele contratou pessoas erradas. Sim. Por quê? Você tem que se cercar de pessoas que sabem mais do que você naquilo que você faz. Ou naquilo que elas têm que fazer. Por isso que você contrata, por isso que você monta um time. Fazer analogia com o futebol de novo. O técnico, muitas vezes, ele é um ex-jogador, tá? E ele foi um ex-jogador de uma determinada posição, beleza. Mas o que faz ele ser um bom técnico não é necessariamente a experiência dele naquela posição, e sim como ele consegue juntar aquelas pessoas que têm conhecimentos muito mais aprofundados que ele em posições diferentes para formar uma equipe que trabalha com um objetivo em comum. Essa é a grande habilidade. Então, conseguir entender o que motiva cada pessoa, Sim. conhecer e se conectar com cada uma delas, isso faz. Porque senão é o que isso aí, ele vai de encontro a isso que a gente sempre fala. A liderança ela está relacionada às pessoas. Porque senão você vira um líder refém do operacional que não consegue delegar. E aí é isso. E às vezes o próprio líder não enxerga que, cara, se eu não estiver fazendo isso, ninguém vai fazer. Na verdade, você não está fazendo o que você deveria estar fazendo, que é cuidando das pessoas para que elas façam esse operacional com qualidade. Então, às vezes, o tempo do líder, ele tá inserido e ele tá ali sendo colocado, o tempo e o esforço, no local errado. Porque a pessoa não entendeu a essência da liderança. Ela acha que a liderança está naquele processo sendo feito com qualidade e entregando resultado. A liderança, eu falo uma frase que é assim, eu hoje, se eu precisar fazer, eu faço. Mas eu sou muito melhor fazendo com que produzam do que produzindo. Quando eu falei que eu passei de vendedor para gestor, foi exatamente isso. Então, Paulo, vai vender hoje o que sua equipe vende. Cara, vendo, mas eu falo assim, com orgulho. Eu não vou vender tão bem quanto a minha equipe vende. Excelente. Porque eu já estou há muito tempo fazendo com que produzam e não produzindo. Então, não é que eu não sei vender. A minha trajetória foi toda nisso. Mas hoje eu sei muito mais fazer com que eles produzam. E a minha equipe sabe vender muito melhor do que eu. A gente tem 3 setores aqui: acadêmico, administrativo e comercial. Eu tenho um professor realmente hiper qualificado, com didática excelente, muito melhor do que eu para fazer a parte acadêmica. E graças a Deus eu tenho isso. Ainda bem que eu tenho esse profissional, porque aí eu consigo fazer o que realmente importa.
o que realmente deve ser feito. É isso. Paulo, a gente está caminhando aqui para uma reta final do nosso episódio. E uma provocação que eu sempre faço para as pessoas que estão aqui é que hoje o Paulo, que está aqui na minha frente, ele tem um monte de experiências e vivências que o Paulo, lá do começo da carreira, não tinha. Assim como, talvez, para a pessoa que está aqui nos assistindo. Então, se você pudesse mandar uma mensagem para você mesmo ou para quem está aqui assistindo a gente, que pudesse acelerar essa jornada de desenvolvimento da pessoa, qual mensagem seria essa? Eu vou fazer bem um resumo do que eu trouxe aqui. Na questão de confiança, segurança e autoconhecimento. Eu brinco até na questão da escola, que quando a gente estava na escola, tinha algumas coisas que a gente não falava, que hoje eu, como adulto, argumentaria tranquilamente, porque a gente tinha um medo enorme. Tipo, eu vou ser mandado para a diretoria, da diretoria eu vou ser expulso. E eram coisas banais que, assim, eu nem tava errado. Então, pô, eu devia ter falado. Só que por ter aquela questão da autoridade ali em cima, você não pôs. E como adulto, se você parar e fizer esse exercício, várias situações que você passou na escola, que hoje como adulto você fala, mas eu devia muito ter dado essa resposta, a gente falaria. Como profissional, é isso. A partir do momento que a gente tirar essa amarra do pessoal, entender que aquilo é uma relação profissional e entender o valor que eu tenho para aquilo, mais vou conseguir me portar da maneira que realmente as empresas querem, as empresas boas querem. Porque assim, se você se portar dessa forma, aquela empresa de família que não vai te dar possibilidade nenhuma, cara, é livramento. Então, assim, se você quer ser um excelente profissional, você vai ter que estar numa excelente empresa, com excelentes pessoas. O ambiente em si, a cultura em si, ela interfere totalmente. Então, acredite mais, tenha menos medo menos medo do desemprego, realmente, menos medo da incerteza, menos medo de não ter estabilidade, tenha medo de não crescer, de não se desenvolver, de não ser melhor um dia após o outro. A partir do momento que você entende isso, o seu valor aumenta muito. E saiba assim, tenha certeza. Se você é esse tipo de profissional, você é indispensável em algum lugar. Você é muito valorizado em algum lugar e o mercado de trabalho precisa de você. Se não for nesse local que você está hoje ou nesse local que você tentou hoje, é porque não era para ser. É porque vai ser em outro lugar. Mas tenha confiança, saiba o quanto você é bom, saiba o quanto você estudou para isso, o quanto você se desenvolveu e se empenhou para isso e dê o valor que você merece. Porque você tem que dar valor primeiro para que as pessoas deem depois. Nunca vai ser diferente. Ninguém vai achar você melhor do que você realmente acha que você é melhor. Você precisa ter essa autoconfiança. Então, acho que o recado fica nisso. Solta as amarras, tenta se desprender desses principais medos e tenha muita confiança e arrojo, porque o mercado precisa disso e isso aumenta o seu valor. Acho que o único ponto aqui para adicionar nisso que o Paulo falou talvez você está pensando assim, tá, mas como é que eu construo confiança? Uma das formas de você construir confiança é você se conhecer. É você focar em se conhecer, você focar em entender o que é importante, o que você gosta, o que você não gosta. Então, focar em se conhecer e focar em se desenvolver. Focar em estar sempre buscando ser melhor. Então, é você estar aqui vendo esse podcast, é você estar assistindo os vídeos, fuçando, aproveitando o seu tempo. Pensa, o que você sabe hoje que você não sabia ontem? O que você vai buscar saber amanhã que você não sabe hoje? Se você conseguir construir isso para o seu dia a dia, a confiança vem automaticamente. Porque você passa a entender que os desafios são algo, talvez, que você ainda não estudou o suficiente, mas você tem confiança que você pode aprender o que você focar. Então, isso ajuda muito, tá legal? Foque nisso, tudo que o Paulo falou, mas se você não souber como ser confiante, vá buscar se desenvolver.
Busque se desenvolver. E não é só aquele se desenvolver do ler o livro. Os livros são super importantes, mas leia o livro pensando como que eu posso colocar isso em prática no meu dia a dia. Adquira confiança disso. E foi o recado que você falou o Paulo de hoje consegue dar esse recado. É exatamente por toda a história que eu contei aqui. Você tinha essa confiança lá naquele primeiro emprego. Eu já demonstrava Sim. que eu tinha esse perfil, mas ela foi chegando conforme eu fui me conhecendo, fui me desenvolvendo, porque realmente chegar confiante sem ter feito nada é uma confiança rasa. Você tem que realmente ter buscado se desenvolver, ser uma pessoa melhor para poder ter o que mostrar. Mas olhando hoje aqui, do momento que a gente está nas nossas vidas para trás, tá? Tudo bem, pode ter sido loucura quando você foi lá pedir a oportunidade na escola que você estudava, tal, para fazer alguma coisa. Agora, olha hoje, com toda a sua experiência, tá? As pessoas que muitas vezes vêm aqui pedir oportunidade para gente, têm esse preparo? Elas estão preparadas? A grande maioria não tá. Não. Não tá. O nosso sistema educacional, isso pode ser uma outra conversa no outro dia, ele não é feito para formar bons profissionais, para formar profissionais que têm essa forma de pensar que a gente está falando aqui. Então, só de você talvez fingir que você tem isso, já é um diferencial. Fala assim, pô, a pessoa veio aqui, ela confia, ela. Sim. Depois você tem que correr atrás para entregar aquilo, né? Não basta só aparecer, como eu falo no outro vídeo. Você também tem que fazer o lado do ser, do se desenvolver, tudo, mas dá uma blefada. Se for isso, na próxima oportunidade que você tiver, dá uma blefada. Né? Não vai jogar tão alto assim, prometer uma coisa que você não consegue fazer depois, mas. No inglês avançado. Exatamente. Mas faça, né? Porque é tão poucas as pessoas. E outro ponto que você falou, as oportunidades elas estão aí o tempo todo. Tá? Talvez você está vendo aqui o vídeo, você está desempregado. Pensa nisso tudo que o Paulo trouxe aqui hoje. Existe uma oportunidade agora perto de você. Existe. Faça uma lista de 10 lugares que você conhece que você poderia ajudar amanhã. E vá lá oferecer a ajuda amanhã. Ofereça gratuitamente. Ah, mas eu vou trabalhar de graça. Gere resultado. Mostre o seu valor. E aí observe a generosidade do outro lado. É uma forma também de você descobrir o valor que as outras pessoas dão. Quem tem valor de verdade e vê alguém gerando resultado para ele, essa pessoa não quer que isso aconteça de graça. A pessoa, ela vai te dar uma oportunidade. Existem oportunidades de trabalho, eu posso falar assim, em quase todas as empresas. Ou, vou falar de uma forma diferente, existem oportunidades de trabalho em todas as boas empresas, inclusive nas pequenas como a nossa. Sim. Se você vem com uma proposta concreta de algo que você pode ajudar, até na nossa empresa nova de produção de conteúdo, a gente teve reunião essa semana de gente que chegou e falou assim, não, ó, eu quero gerar essa oportunidade aqui para vocês, eu acho que eu posso contribuir. Posso fazer o teste para vocês e se der certo, vocês me contratam? Sim, contratam. Tá. Exatamente, porque é tão raro acontecer isso que a pessoa que vem com essa iniciativa, com essa confiança, talvez a pessoa faça ali e nem chegue no resultado que ela propôs, mas ela teve ação, ela teve iniciativa, ela teve proatividade. É tudo que as empresas precisam. Sim. Então, pensa muito nisso. Eu antes de vir para cá, isso não tô falando a gente fez, tal, isso é dia a dia, tá, gente? O que a gente tá conversando aqui é história, vivência e aplicado, é o dia a dia. O lado da minha empresa e não da gestão das nossas, eu tive uma reunião mais cedo, numa empresa que já é cliente, que eu já estou fazendo um trabalho, porém, eu mesmo enxerguei que o trabalho ele está muito operacional e que eu conseguiria entregar muito mais resultado se ele fosse para o âmbito da gestão e da estratégia. Eu fui lá apresentar isso. Então, assim, eu estou contratado, recebendo e produzindo, mas ninguém chegou e reclamou para mim. Só que assim, é uma empresa grande que às vezes nem vão chegar e reclamar para mim. Isso aí eu tenho que estar atento, eu tenho que ter esse autoconhecimento, essa autoanálise. Então eu olhei e vi, cara, precisa entregar mais.
Só que eu não tô entregando mais, não é porque eu não quero, é porque eu tenho uma limitação exatamente por estar no operacional. Pedi uma reunião, sentei com o diretor, sentei com o gerente responsável do setor, expliquei cada lacuna que eu enxergo, que não tem ninguém fazendo, e que precisa de alguém para fazer a gestão disso que eu me propunha. E aí o espanto é em eu não quero ganhar nada mais com isso. Eu quero fazer esse trabalho porque eu sei que eu consigo entregar um melhor resultado fazendo isso. Eu não estou satisfeito com o resultado que eu estou entregando. Vou ganhar a mesma coisa. Eu só estou ganhando trabalho nesse caso. Mas é isso. Vai, em algum momento, a recompensa disso vem. De imediato, a recompensa disso já é a manutenção. Porque se eu estou fazendo um trabalho ruim, ou que não brilha aos olhos e eu tô deixando isso rolar, em algum momento alguém vai ver. Se eu enxerguei, algum momento alguém também vai enxergar. Então, a busca pela oportunidade, por colocar o trabalho e a entrega na frente, ela tem que acontecer constantemente. Mesmo que pareça que tá tudo bem, seja insatisfeito, seja criterioso, faça essa autoanálise sempre e procure ver se dá para melhorar. Não espera alguém falar que dá para melhorar para você buscar. Busque sempre entregar excelência ali, se você pode fazer um pouco mais. Então isso é dia a dia, isso é uma coisa que aconteceu hoje antes de eu vir para cá. Não é conversa de, de podcast, é dia a dia mesmo. Show de bola. Paulo, e aí, antes de ir para os agradecimentos, eu sempre peço para que quem está aqui possa indicar um livro, um filme, alguma coisa que possa ajudar de forma prática quem está ali nos assistindo, que talvez tenha contribuído com a sua jornada, com o seu desenvolvimento, tá? O que você pode Ó, falar? foi um dos primeiros livros que eu li nessa questão de empreendedorismo e tudo mais, que é o tal de Warren Buffett. Ele fala muito de. Ele não fala muito de liderança na questão de pessoas, mas ele fala mais na liderança de questão de processos. Só que me ajudou muito por quê? E aí, para explicar. Quando eu comecei esse desenvolvimento, ter o lado muito aflorado na questão da preocupação genuína me trouxe uma deficiência, uma dificuldade em entregar alguns resultados. Porque a gente também, isso é uma coisa que pode acontecer. Você olha tanto para fazer o bem para as pessoas, para cuidar do pessoal, que você esquece que você está numa empresa, que aquilo ali Sim. está girando. E ele é algo que me marcou exatamente porque ele me ajudou muito numa deficiência que eu tinha. Então, se você precisa desenvolver essa parte, tem uma frase que ele fala lá que um processo bem definido, ele é tão necessário para uma empresa, que ele precisa ser tão bom que qualquer ignorante consiga fazer a empresa rodar mesmo assim. Ele fala, porque em algum momento um ignorante vai gerir a minha empresa. Ele usa outras palavras, mas é mais ou menos assim. Então foi um livro que me ajudou numa deficiência que eu tinha, quando eu fui para o lado desse desenvolvimento muito voltado para as pessoas, que já era de mim, eu criei essa lacuna deficitária que eu precisava preencher. E ele ajuda muito com isso. E querendo ou não, a partir do momento que ele está ali olhando para processos, foi uma coisa que eu falei no começo, os processos são feitos por pessoas. Ele olha também para as pessoas nisso, então é um livro que eu indico. Para quem gosta, é escrito por um milionário, das pessoas de maior sucesso do mundo e que não fez isso à toa. Tem algum conhecimento ali para ele passar. Eu nem sou dessas pessoas que buscam muito, tá, gente? Essa questão de me inspirar pela questão financeira. Olha, um milionário tal. É porque realmente é uma pessoa mais velha que fala as coisas ali de uma vivência, de uma experiência muito legal e que me ajudou nessa questão. Não é nem focado no financeiro ali, mas e sim no que construiu e como construiu. Show de bola. Olha, antes da gente encerrar aqui, eu queria agradecer você que ficou com a gente até agora, e dizer para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que você entende que essa nossa conversa aqui pode ajudar. Paulo, queria te dizer que te admiro muito, sou muito grato por todo esse tempo trabalhando lado a lado e a gente tem muito ainda para construir, Sim. tá bom? E valeu de verdade pela presença aqui hoje. Tamo junto. Valeu Eu mesmo. agradeço a oportunidade.
devolvo os elogios, falo que é uma honra. Aí que muitas das pessoas que estão hoje acompanhando, assistindo, conhecem o Rafael também, então é chovendo molhado eu falar o quão bom profissional você é, o quanto eu admiro, principalmente esse trabalho que você faz, e obrigado de fato, e estendo os agradecimentos de quem hoje colhe os frutos do gestor que eu me tornei graças a trabalhar com você. Então, eu hoje tenho a minha empresa em desenvolvimento, que tenho a minha equipe e que com certeza tento levar um pouco desses ensinamentos e colho frutos com isso. E eles têm um gestor bacana, vamos por aí, mais humano, porque eu também tive ao longo do meu caminho, da minha trajetória, e um dos principais foi você. Então, é isso, é uma trilha, né? Fugiu o nome agora, mas é um elo ali que ele vai passando. Eu me tornei um bom gestor graças aos ensinamentos que você fez comigo. Eu quero replicar isso, então eu também interfiro na vida de pessoas. Então, o trabalho que você faz, até para dar grandeza da importância, ele não reflete só em mim. Ele reflete naquelas pessoas com que eu hoje faço o trabalho diretamente, da nossa equipe toda, que eu agradeço a cada um. Falo para eles sempre da importância que eles têm, que sem eles nada seria possível, mas aproveitar esse momento para repetir isso. E para o pessoal da minha equipe, então, assim, é uma extensão daquilo que você transmite como profissional. É uma alegria para mim quando uma pessoa da minha equipe me chama para falar de algo pessoal e de saber que tem esse canal aberto para me trazer. Eu me alegro com isso hoje. E sei que eles também já recebi, tipo, tem gente hoje da equipe que fala comigo, coisa que não fala com os pais e tudo mais. E isso é reflexo do trabalho que você vem plantando aí, porque ele é algo que vai se estendendo. Veio para mim, foi para alguém da minha equipe, eu faço o trabalho para que vá da minha equipe para alguém, e a gente fazendo esse elo aí do bem e do lado mais humano, a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis. Que show, que show. Acho que muito disso, a liderança, né? As pessoas, elas acabam se tornando líderes, modelando as pessoas que estão à sua volta. E muito do que a gente vê no mundo, infelizmente, as referências não foram as mais bacanas. Por isso que as pessoas acabaram se tornando, repetindo aquilo que não era mais bacana. A gente está buscando construir um caminho diferente, não só eu, como outros profissionais do mercado, um caminho de uma liderança humana, de verdade, né? Que entende que pessoas são pessoas e que precisam ser tratadas como pessoas e que isso não enfraquece a gente, pedir desculpa, falar que eu errei, já mandei um monte de mensagem para o Paulo, agora a gente está trabalhando no mesmo espaço, é mais fácil, mas antes, quando estava longe, Paulo, puta, vacilei. É isso, faz parte, tá bom? Obrigado, de Fechou? verdade. Obrigado. Agradeço você, agradeço toda a nossa equipe. Hoje até a Érica trouxe um café aqui pra gente, fez o nosso podcast ser diferente, mas tem a Cris que está aqui, tem o Pablo, tem a Andresa, tem o pessoal das outras cidades que ficam também em outras unidades. Nessa empresa aqui de tecnologia, a gente tem trabalhando com a gente hoje a Nathalie, que também não está aqui hoje no presencial. Tem quem está operando aqui com a gente os equipamentos, o Luiz, que é da empresa do Paulo. Então, veja quanta coisa conectado. Tá legal? Espero que as nossas palavras tenham iluminado seu caminho. Você que quer se desenvolver como pessoa, como profissional, como líder, e que a gente possa continuar essa conversa no nosso próximo episódio. Tá legal? Compartilha, se inscreve, curte, faz tudo aquilo que precisa, que você pode para ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, e a gente está junto na nossa próxima semana aqui. Valeu mais uma vez, Paulo. Valeu. Valeu. Valeu, Luiz. Valeu para você que está aqui com a gente. Até a próxima.